Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de SDL. Nesta aula vamos aprimorar o código. Vamos fazer o seguinte: você vê que toda a lógica que a gente tem do jogo está presente no arquivo main.cpp, o arquivo principal. O arquivo main tem a função main, né, na linha 172, e a função que o programa inicia, né? Quando a gente roda o programa, ele vai bater em main primeiro. Isso é onde tudo começa, né? Mas normalmente é bom a gente extrair toda a lógica para fora da função main. A gente quer deixar isso aqui bem limpinho e bem curto. E o que é que vai acontecer é que a gente vai chamar certas funções de main e essas funções terão suas próprias responsabilidades. No caso aqui que a gente tem agora, main está sendo responsável por muitas coisas diferentes, como por exemplo o init, né, do SDL, a criação de uma janela, da superfície, a configuração dos azulejos, posição do jogador, e tem o game loop, né, que é a repetição de jogo. Então tá tudo dentro do main. O main já tem muita coisa, muita responsabilidade aqui. Então a gente vai extrair cada lógica, né? A gente vai tentar no melhor possível fazer uma função para cada parte do jogo. Principalmente a função de iniciar as coisas, de configurar, a função do game loop, que é rodando o jogo, e a função de limpeza, que é no final, para poder fechar todos os sistemas, tá? São esses três mais básicos. E dentro de cada um a gente vai ter subfunções com responsabilidades diferentes. Então, nesta aula nós vamos criar uma classe chamada game, tá? Vou chamar essa classe jogo. Na verdade, eu posso chamar de main ou game em inglês, o que quiser, qualquer nome aí. Mas vai ser a classe que eu vou colocar toda essa lógica do jogo lá. É claro que a gente sempre pode fazer mais e mais classes, e é isso que a gente faz em produção, né, no mundo real, várias classes, mas eu só vou deixar simples para a gente começar o início de uma aprimoração. Vai ser bem pesado no sentido de que tem muito código que a gente precisa mover para o outro arquivo e tal, e mudar umas coisas para poder funcionar com aquela classe, tá? No estilo de programação de objetos, através do, a gente vai fazer uma instância da classe do jogo e daquela instância nós vamos chamar os métodos, né? Ou funções membros, tá bom? Então, para iniciar aqui, vamos criar um novo arquivo. Vou chamar em português mesmo, jogo.cpp. Vou criar também o header jogo.h. Então, no header file, né, vai ser a declaração da classe do jogo, tá? E a implementação vai ser do arquivo .cpp. Do arquivo cpp, você vai fazer o include do jogo.h para poder obter aquelas definições do header. Dentro do jogo.h, vamos fazer a classe jogo, tá? Deixa eu ver aqui, eu estou usando para braces as chaves na mesma linha, certo? Então vai ser aqui, classe jogo, tá? Esse tem que ponto e vírgula no C++, certo? Vamos fazer assim. E lá do main a gente vai criar aqui em cima uma instância jogo, tá? Então vamos criar uma variável chamada jogo, do tipo jogo, que é da classe lá que a gente vai ter que incluir nesse arquivo. Então lá em cima você pode dar um include, tá? Include jogo.h
Vamos só ver se funcionou. Vou fechar aqui e recompilar com o G++ na linha de comando. Então, funcionou sem problemas, ele não reclamou. Agora, se eu criar aqui, por exemplo, a função... então, vou falar a palavra-chave public e tudo debaixo de public serão membros públicos, isto é, a gente pode chamar de fora, né? Por exemplo, a gente pode usar a instância que a gente fez na função main, chamar jogo ponto, o nome do membro público, né? Função. Então, eu vou dizer que eu vou chamar inicial, vou criar, declarar uma função que não retorna nada, do nome iniciar, não leva nenhum parâmetro, tá? E o ponto e vírgula. Aí eu vou fazer aqui no jogo.cpp a implementação. Você põe o nome da classe, dois pontos, né? Como namespace, com a espécie de namespace. E vamos definir que da classe jogo o método iniciar e retorna void, não tem retorno. Eu só vou deixar aqui para ver se não tem nenhum problema, tá? Eu declarei no header, né? Implementei aqui no CPP, agora eu vou lá do main, eu vou chamar essa função. Aqui embaixo, dentro lá da função main, logo após a instanciação do jogo, vou falar jogo.iniciar. Vamos chamar e ver se... Não faz nada agora, mas vamos ver se a chamada de função não dá problema. Então já teve um problema aqui que eu fiz algo errado. O que é que eu fiz de errado? Na função main, referência não definida para jogo iniciar. Vamos ver. Public void iniciar. Jogo. Eu sei o que é. Então, como eu adicionei um include aqui do jogo, né? Ele não tem a implementação porque eu não incluí o novo arquivo jogo.cpp na hora da compilação. Então, eu tenho que adicionar g++, não só o main.cpp, mas o jogo.cpp para ele poder criar o arquivo de objeto para isso. Eu vou linkar com SDL2 e vou rodar logo após o way.out ser gerado. Pronto, então não teve mais problema aí. Ter que adicionar o arquivo lá para o comando de compilação. Tá bom? Fechar aqui. Então, essa função iniciar vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. Então, o que é o início do jogo, né? Normalmente no início do jogo a gente vai iniciar os sistemas e subsistemas necessários para poder rodar o jogo. Nesse caso, como a gente usa o SDL, a gente tem que iniciar com SDL init. Então, isso vai ser uma das coisas que a gente vai pôr lá no iniciar. Então, vamos lá. Então, essa parte do SDL init a gente vai recortar. Aí eu vou lá para o jogo.cpp na implementação do método iniciar e vou colar aqui. Mas agora vamos ver aqui um negócio. A gente está usando o SDL init. Isso requer, né, o include do SDL. Então a gente tem que se lembrar disso. Então o SDL log também requer o include do SDL e o SDL get error também. Então aqui em cima eu posso incluir o include. Como é que eu tinha feito antes? Deixa eu ver aqui se é com o angle dessa maneira aqui. Então, eu vou usar menor que sdl2 barra sdl.h h e com isso ele já vai reconhecer essas três funções e a constante também. Ok? Então, voltando aqui lá embaixo para o método, para a função main, vamos ver se não dá problema. Salvar o arquivo, salvei, vou dar. Então, porque o problema aqui, vamos ver.
Jogo CPP. Então, o problema está retornando o inteiro 1, mas a função é função que não tem valor de retorno. Então, quando essa função estava lá no main, o valor de retorno 1 significa que teve erro, né? Se você souber no sistemas de Unix e tal, o valor de retorno, se for 0, significa que foi tudo sucesso, sem nenhum erro. O valor diferente de 0 é o valor de erro, né? Que houve algum erro e esse erro é identificado pelo número inteiro. Nesse caso eu pus número 1, né? Que é um generalizado, né? Erro em geral. Então, o que fazer aqui, né? Quais as opções? Eu posso retornar o inteiro lá do iniciar. Isso é coisa que a gente poderia fazer. Por exemplo, se if, a gente podia adicionar um if lá no main. If o iniciar for diferente de 0, a gente vai retornar 1. Isso é uma maneira. Ou você pode já abortar aqui, né? Sair desse programa na mesma hora através de uma chamada de talvez exit, algo assim. Depende de você, né? Deixa eu ver aqui o que faz. Vamos pensar. Então, eu vou usar o exit, mas se você quiser fazer algo diferente, pode fazer, tá? Vou chamar o exit com o número 1 para ele poder já sair logo na mesma hora. Tá? Então, sem problema aí. Aí se der problema, se eu simular um erro aqui, por exemplo, tá igual a 0, ele realmente sai do programa. Que eu simulei o erro, botei igual a 0 lá, só para poder rodar essa parte. Aí não deu certo e saiu mesmo. Voltando aqui, revertendo. Então tá aí, voltando ao main. Vamos aqui, tem a criação da janela, né? Tem a cor do jogador e tal e tal. Vamos ver aqui nessa criação de janela aqui. Ah, então nessa parte da criação de janela tem a chamada para create window e ele vai criar a janela e ele cria uma variável que é usada, né, em várias partes, né? Nesse caso está checando o erro e está passando aqui no get window surface para pegar a superfície da janela. Então essa variável aqui é usada até aqui no game loop também. Então vai ser um pouco mais. A gente não pode só recortar e colar lá. Como é que a gente vai poder utilizar a variável window aqui, né, que é usada em outros partes do código que não são de responsabilidade da função lá que a gente vai criar agora, que é a função de criar uma janela. Bem, a classe, né, nos permite definir membros privados, né? Esses membros privados podem ser acessados de cada método, né? Da instância da classe. Então, com isso não vai ter problema quando a gente mover o código que depende na variável window, tá? Então, o que é que vai acontecer? Vamos pegar essa variável aqui window e vamos defini-la, tá? Como um membro privado da classe de jogo. Então, deixa eu copiar aqui. Deixa eu copiar essa parte do lado esquerdo, na linha 179, lá para o header do jogo.h. Agora, antes, né, da chave public, né? É claro que eu poderia dizer private, dois pontos, mas é implícito que é private. Então, eu vou colocar aqui, colar o SDL window, ponteiro, né? Estrela.
Então, essa variável vai ser acessível de qualquer função aqui que você declarar dentro da classe, né? As instâncias que serão criadas, no caso só tem uma instância da variável jogo lá em main, vai poder acessar essa variável aqui, vai poder definir o valor e acessar. Então, certo? Agora, com essa variável aqui, a gente vai fazer uma função. Essa função, voltando aqui para o main.cpp, a função será responsável pela criação de uma janela. Vai ser essa parte aqui, tá? Então, vamos aqui. Tem também essa parte da Windows Surface, que é para poder pegar a superfície da janela, chamada do Get Windows Surface. É claro que você poderia, toda vez que precisar da superfície da janela, você poderia chamar essa função aqui toda vida que precisar. Mas se você não quiser ter que chamar essa função todo o tempo, você pode também definir o Windows Surface como um membro privado da classe jogo. Seria a mesma coisa que a gente fez agora com o Windows, só copiar essa parte aqui, tá? E vamos lá no jogo.h, na linha, nova linha 3, SDL Surface asterisco Windows Surface. Aí poderia também ser acessível de qualquer função membro das instâncias de jogo. Voltando ao main aqui, como a gente já fez isso, o resto aqui é outras coisas que não são relacionadas à criação de uma janela, então eu vou parar aqui na linha 192. Então vamos recortar da linha 179 à linha 192. Recortamos e vamos lá para o arquivo jogo.cpp. Eu vou colar aqui, mas vai ter que ser dentro de uma função. Essa função vai ser responsável pela criação, né, da janela. Então eu vou falar aqui. Eu vou definir uma função chamada de criar janela e vou colar aquele código. Como a gente está usando o C++, tem que definir umas coisas aqui. Essa função criar janela não vai retornar nada, então vai ser do tipo void, de retorno. Como ela está dentro, será um método da classe jogo, vou ter que dizer jogo dois pontos antes do nome da função. Não tem nenhum parâmetro, tá certo? A gente fez a definição aqui. Note que a linha 12 aqui tem a redeclaração da variável. Se a gente deixar assim, ele vai pensar que é variável local desse bloco da função. Isso não é legal, porque a gente quer que a gente se refira àquele membro privado, né, da instância. Então, você não pode redeclarar. Você tem que remover esse tipo aqui para ele poder se referir o atributo lá que foi declarado na linha 2 do blueprint da classe, né, no arquivo jogo.h. Mesma coisa para o Windows Surface na linha 3. A gente volta ao jogo.cpp na linha 25, remove esse tipo da variável aqui, que vai ser só uma definição em vez de declaração lá do tipo. Então, temos aqui na linha 12 SDL create window para poder usar isso e essas outras constantes, né? E o SDL get error tem que ter o SDL2 que já está aqui incluso na linha 2, include. Muito bem. Agora, as linhas 16 e 17 está usando essa constante que não é reconhecível nesse arquivo. Então, vamos voltar ao main.cpp e vamos procurar esse negócio. Cadê a função? Eu acho que está lá em cima, né? Vamos ver. Então, aqui está o window width e o window height, certo? Então, são definidos como variáveis de escopo global no arquivo aqui main.
Então a gente vai mover esse também. Então vamos recortar aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no jogo.h. Essas variáveis também podemos, em vez de ser global lá no arquivo main, vai ser somente um membro privado da classe jogo, tá? Então com isso vai ser acessível de cada função membro, né? Nesse caso a função de criar janela. Então vou colar aqui na nova linha 4. Opa. E eu vou deixar aqui, certo? O window width e o window height. E essas constantes, se você, nós podemos deixar a definição aqui. É claro que a gente poderia defini-las, né, no constructor. Ainda não temos um constructor, um construtor, mas pode também definir lá. Mas eu vou deixar aqui mesmo, tá? Então, com isso, deixa eu salvar o arquivo e voltar lá para o jogo.cpp. A gente resolveu o problema das linhas 16 e 17. Agora essas variáveis serão reconhecidas, porque tem uma include do jogo.h. E é um membro privado, né? Cada uma dessas variáveis. Então, é acessível a esse método, né? Criar janela. Então, vamos aqui. Na linha 20, ele checa se realmente criou a window. Ele checa, faz a comparação com o no. O olho aqui está usando o std cr, não deu certo, o std get error e o return. A gente não está usando mais return, então vamos usar o exit aqui para ele poder sair do programa na mesma hora. Windows Surface, get Windows Surface, certo. Agora o problema aqui que eu vi na linha 21 é o uso do CE error aqui, o CR, né? Para poder usar isso, a gente vai ter que incluir o IO stream, né? Então vamos lá em cima, eu vou incluir também include IO stream. IO stream. Certo? Com essa definição já aqui, voltamos ao main.cpp. Vai lá para a função main. Depois do iniciar, a gente vai falar jogo.criar janela. Vamos chamar a função aqui para poder fazer aquela lógica que tinha aqui antes, que cria a janela e define a variável window, e logo após pega a superfície da window e põe na variável window surface. Recompilando aqui, vários erros. Sempre é bom. Vamos lá para o primeiro erro, né? Rola lá para cima. O problema aqui é que eu removi a variável window do window width, né? Window height do arquivo main.cpp. Agora ele está reclamando, porque eu acho que eu também usei essa variável em outros lugares, né? Onde é que eu tinha usado aqui? Eu tinha usado aqui na linha 125 do main.cpp, 134 assim por diante. O que é que eu posso fazer? Então, como ele está sendo usado aqui, né? Por enquanto eu vou deixar, eu vou reverter a minha mudança aqui. Na verdade, eu vou pegar as variáveis e é só deixar lá copiada. Eu vou copiar e deixar lá como antes, só para até que a gente a gente mova todas essas funções, certo? Então, só por enquanto, depois a gente remove. Agora qual é a outra? Tá dizendo aqui na função main, classe jogo não tem membro chamado criar janela. Por que será? Jogo.h eu não. Então, eu fiz a implementação do criar janela, mas eu não declarei no header, né? Então, aqui dentro de public, debaixo de public,
Depois da linha do inicial, vou falar void, criar janela e abre e fecha parênteses e o dois ponto e vírgula. Então com isso ele vai declarar, não tem nenhum parâmetro, né? E vou recompilar, agora ainda tem mais erros. E agora o problema é daquelas variáveis window, né? Então, bem, vamos ver aqui. Windows Surface não foi declarada, porque ele também está sendo usado em outros locais, e o Windows também. Então, a gente chegou num ponto aqui que vai meio, né, que vai ser meio pesado, a gente vai ter que esperar um pouco até resolver todos esses erros. Então, em vez de esperar que tudo dê certo na mesma hora, a gente vai ter que esperar um pouco, certo? Então, vamos continuar aqui. Voltando ao main, a gente vai ter que continuar a mover esses códigos até que não tenha mais uso da mesma variável. Tá bom? Então espera um pouquinho aí, vamos continuar. Então tem esse bool sair que é do game loop, então esse vai relacionado ao game loop. Tem um evento, vai ser relacionado a lidar com os eventos do jogador. Então esse que a gente vai separar esses caras. Então o CT2 ele faz o que? Ele define a cor do jogador e tal e tal. Então vamos ver. Essa cor de jogador é usado na hora de fill rec. Então só lá, né? Só aqui e lá. E depois disso tem a declaração dos azulejos, posição de entrada e saída do jogador, carregar o mapa, posição do jogador inicial, imprimir mapa e tal e tal. Então essas funções de imprimir mapa, carregar mapa vai ser fácil, é só mover lá. Vai ser o nome da mesma função, pintar e tal e tal. Então vou ver que tá meio. Deixa eu fazer uma mudança aqui do sair. Então eu vou mover esse bool sair igual a false para antes do game loop na linha 202, porque não precisa lá em cima, não é relacionado. Tá? Então vou mover. Agora aqui na o SDL Event, vamos ver onde é que está sendo usado. O Event está sendo usado aqui também no game loop, então deixa eu também mover isso para lá. Linha 203. Agora temos a cor do jogador, que é usado só na fill rect dentro do game loop. Então, como é usado aqui e bem, vai ter a função do game loop. A função do game loop não é responsável pela configuração da cor do jogador, então eu vou separar isso mesmo, tá? Eu vou pegar essa uma linha, né, da cor do jogador e eu vou colocar dentro de uma função, certo? Então vai ser bem simples. Recortamos a linha 180. Deixa eu ver aqui. E vamos lá no jogo.cpp. Eu vou criar a função chamada de a, configurar a cor do jogador, setar a cor do jogador, tá? Configurar cor jogador. Opa. Então, essa função vai ser retorna nada, então vai ser void aqui, não tem nenhum parâmetro, então vazia. Bem, a função ela pega o Windows Surface que já é acessível devido a ser um membro privado, formato disso e tal, chama o SDL map RGB, a gente já incluiu o SDL nesse arquivo, então é reconhecido essa função. Agora, se a gente declarar a variável aqui com o tipo já aqui, ela vai ser variável local esse bloco, né? Então, quando sair, não vai ser mais acessível lá do game loop. Você lembra que o game loop está usando a cor do jogador, essa variável? Então, eu vou ter que pegar essa variável e fazer o quê? Torná-la um membro privado da classe jogo. Então, no jogo.h,
na nova linha 6, eu vou botar isso, colar o int 32, espaço por jogador, ponto e vírgula. E com isso já declarado aqui, salvo o arquivo, vai e volta para o jogo. Eu não preciso dessa parte aqui do tipo e só defino a variável, tá? Que é aquela variável membro privado. Com essa função aqui, eu preciso definir que pertence, né, à classe jogo, então jogo dois pontos. E vamos copiar essa assinatura de função aqui lá para o jogo.h na nova linha 10, remove o namespace aqui, o jogo dois pontos, e tem um configurar code jogador, ponto e vírgula no final. Vamos lá, volta para o main. Lá do main você fala jogo, ponto, configurar por jogador, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Tá? Então ainda vai dar erro, né? A gente tentar recopilar, porque a gente tem aquelas referências do Windows e tal. Então, a gente vai ter que continuar mais, tá? Então vamos fazer só mais um antes da gente ter um intervalo. Vamos fazer um aqui na hora que destroy window. Vamos fazer o bem fácil, tá? Vamos pular um pouco aqui, vamos pular para o final. Como a gente fez o iniciar e essas partes aqui, vai ter o game loop aqui chegando, que é bem pesado. Aí no final sempre tem o quê? Depois do game loop sempre tem a limpeza, né? Que vai ser destruição da janela e o desligar do sistema SDL, né? Subsistemas. Então vamos pegar essas aqui, ó, tá? E vamos fazer uma função para poder desligar, tá bom? Então, eu vou fazer a função de desligar que vai fazer essas coisas aqui. Então, vou recortar o SDL destroy window e o SDL quit. Eu vou fazer, em vez disso, falar jogo.desligar. Essa função, a gente vai lá no jogo.h, cria aqui void desligar, abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula, vai no jogo.cpp, põe aqui, né, desligar, pertence ao jogo, dois pontos, antes do nome da função e antes do nome, com o namespace e o nome da função, tem o tipo de retorno do tipo, né? O tipo do retorno que é void, eu vou colar. E tem aqui as funções SDL destroy window. O window já é acessível, por quê? Porque está no membro privado na linha 2 do class jogo. Então tá certo o SDL quit também, porque aqui nesse arquivo foi incluído o SDL. Legal? Então vamos ver aqui. Vai ser só assim mesmo. Agora eu vou remover essa linha 219 que não precisa. Então a gente pulou lá no final só para poder fazer essa função bem rápida. Então tá quase. Tem um game loop, tem algumas funções aqui de pintar e tal. Carregamento do mapa, tá? Então vamos descansar um pouquinho aqui. Ter um intervalo antes da gente continuar, tá? Então eu te vejo na próxima, onde a gente vai continuar o nosso aprimoramento e a mover esse código lá para cá, esse jogo. Te vejo lá então.